Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Cristóvão, de Estudos Amazônicos. Estou aqui gravando a nossa última parte da apostila, que é o item 6, que é o assunto número 6, né, desse nosso terceiro bimestre, que fala sobre o enegrecendo a floresta, né? Que é justamente a fixação, né, aonde os negros eles se encontravam na região norte, principalmente aqui na região amazônica, tá? Então, lá no século XIX, em Manaus e Belém, surpreendiam os viajantes estrangeiros que por ali passavam. Suas belezas naturais eram atrativos inquestionáveis, mas a diversidade étnico-racial de suas populações era o tema recorrente nos relatos. Tá? Então, todo estrangeiro que logo chegava, né, para se fixar moradia ou implantar algum tipo de empreendimento, tanto em Manaus e em Belém, eles se surpreendiam, né, os estrangeiros, com as belezas naturais, né, todos os atrativos que tinham na região norte, na Amazônia, tá? E também na diversidade, né, que existia, índios, negros, europeus, né, com essa miscigenação de pessoas que existiam na região norte, tanto em Manaus quanto em Belém, tá certo? E aí a gente tem uma imagem aqui, né, do... Opa, passou aqui, deixa eu descer mais um pouco. Temos uma imagem aqui da região norte, né, como é que eram as moradias, né, em forma de casas, de madeiras, né, e muitas pessoas afro-brasileiras, tá? Continuando aqui em cima, mais outra imagem, né, de como era aqui Belém, né, ou Manaus. Então os dados mostram que existia um lado de uma grande maioria de índios vivendo nas cidades, 2 escravos africanos e 2 chamados brancos, uma grande variedade de tipos de mestiços que tornava a Amazônia um laboratório extraordinário para o estudo dos efeitos das misturas raciais. Então, né, as pessoas negras, indígenas, brancos, né, eles acabavam se envolvendo, né, constituindo família, e assim seus filhos, né, os outros descendentes, iam sendo, né, se desenvolvendo, apareciam sempre de forma bastante diferente. Tá? Então, mas outros laços ligavam as histórias de índios e africanos relacionados com suas experiências de solidariedade construídas a partir do duro cotidiano que muitas das vezes compartilharam, principalmente a parte da escravidão, né? Então, as tentativas de construir novos espaços fora da escravidão levaram à formação de muitos quilombos, mocambos, que eventualmente reuniram índios e africanos no mesmo espaço. As fugas também foram frequentes e em vários casos foram fugas épicas, né, porque atravessavam amplos espaços do território amazônico. A gente viu em aulas anteriores, né, que os escravos saíram de Belém, foram para Benevides, foram para municípios que hoje em dia já são municípios próximos de Belém, né, mas naquela época eles tinham que andar, né, tinha um trajeto muito longo, quilômetros de distância, né, mata dentro, tá? Então esses quilombos ou mocambos que construíram um acontecimento singular na vida nacional, seja qual for o ângulo por que encaramos, como forma de luta contra a escravidão, como estabelecimento urbano também, como organização social, como reafirmação dos valores das culturas africanas sobre todos os aspectos. O quilombo revela-se um fato novo, único e peculiar, uma sintética dialética. Tá? Então esses quilombos, eles na verdade só faziam o bem, né? Só faziam o bem, digamos assim, para os africanos, para os indígenas que também eles se misturavam, né? Justamente para que eles pudessem se organizar da maneira deles, né?
como africanos, né, como pessoas recém-libertadas ou então fugidas, né, da escravidão. E aí lá eles poderiam implantar os seus valores, as suas culturas africanas, né, e não tinha mais aquela imposição, né, dos colonizadores, dos europeus, dos portugueses, né? Não tinha aquela preocupação, aquele medo, né? Então lá eles tinham liberdade de fazer o que quisessem no quilombo, tá certo? Então, o movimento contra o estilo de vida que o branco queria lhe impor, o quilombo mantinha sua independência à custa das lavouras que os escravos haviam aprendido com seus senhores, e a defendia quando necessário, com as armas de fogo dos brancos e com os arcos e flechas dos índios. E embora, em geral, contra também a sociedade que oprimia os seus componentes. O quilombo aceitava muita dessa sociedade e foi, sem dúvida, um passo importante para a nacionalização da massa escrava. Tá? Então, os escravos lançaram mão de muitas estratégias para sobreviver em um mundo adverso e se esforçaram para manter no limite de suas possibilidades o controle de suas vidas. Buscaram juntar dinheiro para alcançar a forria, formaram também comunidades independentes e guardaram segredos no fundo da alma e transmitiram aos seus descendentes. Tá? Então, entre essas possibilidades, né, que os escravos tinham para poder sobreviver, para conseguir a liberdade até, né, eles juntavam dinheiro, né, tinham que trabalhar muito, juntar muito dinheiro para poder alcançar a forria, que é a liberdade, né, ou acabavam fugindo, né, para comunidades independentes, que no caso são os quilombos, né, só que muitas das vezes dessas fugas acabavam em morte, alguma tragédia, e, e toda esse percurso que eles faziam, né, tanto de fuga ou então de juntar dinheiro para poder conseguir a alforria, eles acabavam passando essas ideias para os seus descendentes, tá? Toda essa história, né, para os seus descendentes. Mas a presença negra não se reduziu à escravidão. Outros homens e mulheres viveram na região sendo professores de música, chefes de polícia, capoeiras, gráficos, né, faziam pinturas, enfim, lavadeiras, oleiros, né, trabalhavam em olarias, construindo tijolos, tá? Outros eram carpinteiros. Era uma lista sem fim. Tá? Então, aqueles negros que não iam para o quilombo, que não tinha, que conseguiam sua forria, conseguiam ser libertos, né? Alguns acabaram tendo algumas profissões, né? Como professores, músicos, chefes de polícia, capoeiras, trabalhavam com pintura, outras se tornaram lavadeiras, tá? Então, apesar de o silêncio sobre essas histórias notáveis ainda ser persistente, não há como negar que está sendo revertido pela força inquebrantável de todas essas experiências históricas. Se tem uma coisa que eu até comentei com os alunos do nono ano, eu falei em sala agora na aula presencial com eles, é que é o seguinte: que toda essa política nacional que nós estamos vivendo hoje, a democracia, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança, né? Se hoje nós temos uma escola para toda a classe das crianças, juventude, adolescentes e até os adultos, né? Nós temos que agradecer, digamos assim, entre aspas, a toda essa revolta popular que houve no período colonial no nosso país, né? A gente viu aqui em aulas anteriores, talvez vocês também já devem ter ouvido falar, sobre a Guerra da Cabanagem, né? Que houve em Belém, onde justamente negros e alguns brancos acabaram indo contra uma política que existia, né, da coroa portuguesa na época, justamente ia a favor dessas questões sociais, né? Porque tinha a escola na época só era apenas para a classe rica, não existia para a classe pobre, a questão da saúde, trabalho, emprego, segurança, então tudo estava
indo de mal a pior, né? Então, o Brasil só se tornou hoje do jeito que é uma democracia, uma república, né? Através de todos esses confrontos históricos que existiram nesse período, né, colonial. Tá certo, gente? Bom, então essa é a nossa última parte, né, da apostila, tá? Que é o Enegrecendo a Floresta, né? A participação dos negros em Belém, em Manaus, né? Todo esse contexto histórico de envolvimento na sociedade, né? Manauara, paraense, tá? E nós temos uma atividade. Essa atividade aqui, que ela começa aqui, né? Quem foi o principal cabano negro, cujo foi nomeado por Francisco Vinagre por seu valor de intrepidez no fogo de praça, tá? Então, essa nossa atividade que tem aqui da primeira questão até a sexta questão, tá? Toda essa atividade aqui, ela já está na plataforma para que vocês possam passar para o caderno, escrevam a atividade no caderno, respondam e postem na plataforma a foto da sua atividade com a resposta, tá bom? Bom, essa é a nossa videoaula de hoje, tá? Logo, logo vou marcar uma data aí para a gente poder fazer a nossa prova online da mesma forma como a gente estava fazendo no primeiro e segundo bimestre, tá bom? Tchau, tchau, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.